isso aí, 17 de novembro de 2025. Estamos no quarto. Hoje é o 267º dia da guerra na Ucrânia. Bem-vindos ao relatório diário da situação. Hoje dou as boas-vindas a todos os novos espectadores que estão no canal pela primeira vez. Não se preocupem, a comunidade aqui é uma das mais incríveis de todo o YouTube. Eu apoio vocês totalmente. Todos são educados e respeitosos, como se vê nos comentários. Hoje não houve ganhos territoriais, independentemente do lado. Dentro das zonas cinzentas, continuam ocorrendo combates intensos, mas sem que isso traga uma mudança clara na situação. Por outro lado, há muitas outras notícias interessantes, então vamos dar uma olhada em Pokrovsk. Não mudou muita coisa, como eu disse. Aqui, Monorat, você já conhece a situação desde ontem. Aqui continuam ocorrendo combates intensos, assim como aqui em Pokrovsk, embora isso possa se deslocar um pouco mais para o norte. Ou seja, esta área ainda resiste, enquanto a parte de baixo já está quase toda sob controle russo. Ainda não mudei isso no mapa de situação, pois faltam muitas geolocalizações que comprovem isso de forma convincente. Mesmo assim, os ucranianos estão enviando unidades renomadas e capazes para a frente leste. Da região de Sumy, entre outras, a 225ª foi removida. Regimento de Infantaria de Assalto. Ele foi transferido para perto de Pokrovsk-Dobropilya, um pouco mais ao norte. Você conhece a unidade. Antes da invasão ucraniana de Kursk, eles ainda eram uma unidade pouco conhecida, na época ainda um batalhão, que não tinha muito do que se orgulhar. O grande momento deles veio com a travessia da fronteira para a região russa de Kursk, onde conseguiram feitos notáveis, seja no ataque ou também na defesa. Pouco depois, o Estado-Maior também percebeu isso e autorizou o comando do batalhão a formar um regimento e receber mais reforços. Até agora, não há notícias negativas sobre o desempenho e a moral dos homens e mulheres do regimento, ao contrário de outros. Eu até conheço um soldado do regimento, foi dele que recebi a primeira bandeira ucraniana de uma unidade que servia na linha de frente. Mas não fica só com eles. O 1º, 17º e 20º. O corpo está pronto na mesma área de operação, junto ao 92º e outros. E a 93ª Brigada, na 93ª é parecido com a 225ª. O regimento, mas eles já são tão grandes que poderiam ser uma divisão. Eles são vistos como uma das melhores unidades das Forças Armadas ucranianas. Aliás, eles também estão parcialmente posicionados na cidade vizinha de Kostiantynivka, que fica um pouco mais ao nordeste daqui. E de lá, eles também nos mostram algumas imagens das tentativas russas de libertação do chamado Povo Irmão. A lista continua assim. Dá para ver que muitas unidades importantes, conhecidas e capazes foram transferidas. Mas com qual propósito? Para manter o controle em Pokrovsk, para repelir os russos ou para libertar a cidade novamente? Acho que nenhuma dessas perguntas pode ser respondida com um sim. Parece muito mais que elas servem para garantir toda a linha de frente aqui no leste e na região de Dnipropetrovsk. Mas elas... Cidade vizinha Kostiantynivka? Stein. Isso também pode ser visto em declarações como esta de Strogarov, o primeiro presidente do Partido Comunista Russo, que se descreve como uma pessoa pacífica. E agora, após a declaração de Boris Pistorius sobre um possível ataque da Rússia à OTAN em 2029, ele disse que isso não deve ser levado a sério, porque os russos e a União Soviética já conquistaram Berlim 3 vezes, e se necessário, farão isso uma 4ª vez. Isso vem de um homem de um país que, há 1363 dias, só consegue conquistar com esforço e após semanas e perdas, pequenas aldeias desconhecidas na Ucrânia. Mesmo assim, para os russos, oficialmente, tudo segue avançando. Por isso, o lema continua.
Se os ucranianos aprenderam com essa situação e agora conseguem reforçar as linhas a ponto de um ataque russo não poder ser imediatamente continuado, isso já deve ser reconhecido como algo positivo. Recentemente, houve uma campanha de financiamento coletivo tcheca para comprar mísseis de cruzeiro Flamingo ao exército ucraniano. O preço estimado é de cerca de $500 milhão, mas não me cobre exatamente esse valor. Por míssil de cruzeiro, eles conseguiram financiar 2. Atualmente, eles estão sendo repintados para ficarem parecidos com o Flamingo original, só que com algumas pinturas especiais a mais. Vamos ver como eles vão se sair. A defesa antiaérea russa está se saindo bem, com ao menos 3 abates de flamingos ou destroços registrados em vídeo. Ainda parecem estar voando devagar demais, alto demais ou simplesmente sendo um alvo grande demais. Mas como tudo, aqui e do outro lado, tudo segue evoluindo. A Rússia usa pela primeira vez, perto da linha de frente, a nova variante do Shahed, o modelo 101, na guerra da Ucrânia. Ela carrega uma ogiva de 8 a 9 quilos, alcança vários centenas de quilômetros de alcance e utiliza uma antena CRPA de 4 elementos para comunicação e navegação via satélite. Também conta com uma matriz de antenas que bloqueia interferências no sistema de posicionamento global, bem melhor que versões anteriores do Shahed. Este lote foi produzido em 2024 no Irã. Há indícios de que a Rússia já está preparando a fabricação local ou a montagem final. Militarmente, isso envolve ataques precisos à linha de frente, artilharia, radares e depósitos de munição. Sob clima adverso e forte pressão de contramedidas, contramedidas eletrônicas um pouco superiores ao padrão, isso pode voltar a ser um problema para os russos. Porém, o drone compensa isso pelo tamanho menor, pois o Shahed 136, por ser maior e mais lento, é mais fácil de detectar e abater que o 101. A Respoda também utiliza esse drone, aliás. A França e a Ucrânia assinaram uma nova declaração que abrirá caminho para a compra de cerca de 100 caças Rafale pela Ucrânia. O documento não é um contrato de entrega imediata, mas estabelece as condições como o modelo de financiamento, o escalonamento da aquisição, o treinamento de pilotos e pessoal de solo, além da cooperação industrial. São, por exemplo, peças de reposição. O Rafale traz capacidades multifunção, ou seja, superioridade aérea, ataques de precisão, supressão de defesas aéreas, destruction of enemy air defenses e reconhecimento. Alta capacidade de sobrevivência e variedade de munições. Estrategicamente, isso aceleraria toda a construção de uma força aérea ucraniana moderna nos próximos 10 a 15 anos, paralelamente aos 150 Saab Gripen, e reduziria a dependência de modelos soviéticos mais antigos, como os velhos MiGs e Sukhais. Uma aeronave um pouco mais antiga, já fornecida pela França, a Mirage 2000 já está atualmente em operação e está sendo usada, como se pode ver, para interceptar e destruir mísseis de cruzeiro russos sobre a Ucrânia. Mas vamos continuar falando da Força Aérea. Só para mencionar rapidamente, agora vamos passar para a Força Aérea Russa. Porque na base aérea russa, Engels 2, em novas imagens de satélite, pode-se ver uma concentração incomum de mais de 130 caminhões não identificados diretamente nas áreas de estacionamento. Além disso, há um avião de transporte Antonov 12. Oficialmente, não há explicação, mas é plausível que se trate de logística para a bomba Tupolev. 95 Moscou, ou seja, fornecimento de munição e equipamentos, o que indica ataques de longo alcance iminentes ou frequentes. A constatação corresponde à expansão da base que está em andamento desde março, onde estão sendo preparadas áreas de estacionamento adicionais, abrigos para bombardeiros e caças. Isso indica mais deslocamento e fortalecimento para dispersar os riscos. Um pico logístico tão grande perto das linhas dos bombardeiros sugere reabastecimento, armamento ou fornecimento de peças. Também seria possível transporte de construção e cenários de treinamento. Confirmado. Se não ficar claro, sinais como armamento visível dos Tupolev, 95 ms, mais decolagens noturnas, imagens térmicas atípicas em depósitos de munição ou voos extras de Ilyushin, 76 esclareceriam. Até lá, Engels I segue sendo um forte alerta de que a Rússia amplia sua capacidade de ataques aéreos com bombardeiros estratégicos. O petróleo Ural russo caiu drasticamente. Segundo a Argus, pela fonte Bloomberg,
Os últimos carregamentos que saíram de Novorossiysk foram negociados a 36,6%, o nível mais baixo desde março de 2023. Também nos portos do Mar Báltico houve quedas de preços semelhantes. Apesar de uma pequena recuperação no dia 14, em novembro, o Urals ficou em média 23,5 dólares americanos abaixo do Brent. Os motivos são as novas sanções dos Estados Unidos da América contra produtores russos que elevam o risco e diminuem os compradores. Custos de frete e seguro da frota fantasma aumentam. As compras da Índia estão sendo reduzidas e repetidas falhas em refinarias causadas por ataques de drones estão atrapalhando a logística. No fim das contas, a receita de Moscou por barril está diminuindo, enquanto os gastos com a guerra continuam altos. Isso pressiona o orçamento, forçando cortes, mais dívidas ou sanções mais caras. Agradeço especialmente aos membros do canal da equipe ALGO e principalmente ao Tenente Coronel Reneke. Obrigado por ouvirem. Inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.